Olá, estamos começando o 11º estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os Adventistas. Hoje com o tema Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. O Apocalipse está repleto de símbolos que acabaram se tornando muito populares, mas infelizmente não para elucidar o sentido da profecia, e sim para tirá-la completamente de contexto. O próprio título Apocalipse já virou nome de banda de rock, logomarca de camiseta e até, pasmem, nome de lan house. Isso chega a ser quase um desrespeito, para não dizer uma dessacralização de um livro tão importante para a história da humanidade. O mesmo se passa com algumas de suas imagens, como os famosos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que tanto fascínio geraram a muita gente. A interpretação equivocada dessa profecia já causou sérios estragos. Talvez o mais sério deles foi a criação na Itália da Ordem dos Cavaleiros do Apocalipse, fundada em 1693 por Agostino Gabrino, um religioso fanático da cidade de Brescia. Essa ordem era uma sociedade secreta que foi criada com o objetivo de defender a Igreja Católica do ataque do Anticristo. E para isso, Gabrino organizou um exército para monitorar as ações de infiltrados dentro da igreja. E para levar isso adiante, ele em várias ocasiões atacou as próprias instituições da igreja. Uma vez ele atacou uma missa na própria igreja de São Pedro e atravessou o altar com uma espada. Escritores da época contam que corria tranquilamente a missa em latim quando, no momento em que o coral cantava Quid est rex gloriae? Quem é este rei da glória? Uma parte do Salmo 24, Gabrino entrou correndo na igreja gritando de volta Ergo sum rex gloriae, eu sou o rei da glória. E então atacou o altar, como já dissemos, e depois disso ameaçou todos os presentes. Para encurtar a história, ele foi posteriormente preso por ordem do Santo Ofício e internado num manicômio. Seus seguidores também foram presos ou desapareceram. Atitudes assim estão completamente fora dos propósitos da profecia apocalíptica escrita por João. O que o autor bíblico queria mostrar são os diferentes modos como Deus e o diabo agem na história do grande conflito entre as forças do bem e do mal. A profecia dos quatro cavaleiros representa diferentes períodos pelos quais a igreja cristã passaria em sua trajetória. Mas é importante também dizer que esses quatro cavaleiros fazem parte de um bloco de profecias maior chamado os Sete Selos. E o que seriam eles? Quando se fala em selos, esta é a ideia que nos vem à mente, uma carta selada. Mas quando a profecia fala de um livro selado com 7 selos, o que ela queria dizer com isto? Veja o texto do Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono, isto é, Deus, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Bom, em primeiro lugar, é bom que se diga que os livros no tempo de João não eram necessariamente da forma como estamos acostumados a ver hoje em dia. Os nossos livros seguem o chamado padrão dos códices, que eram um caderno com folhas costurado ao meio. Os livros que João conhecia tinham esse formato. Esses rolos ou canudos de couro, fossem eles livros, documentos, recibos ou até mesmo cartas, podiam eventualmente ser fechados com um tipo de lacre especial. Esse lacre seria como este que você vê em um modelo de antigos livros. Note que para abrir ou desenrolar o rolo, descobrindo o seu conteúdo, é preciso primeiro quebrar o selo, isto é, o lacre que ele possui. Normalmente, os livros vinham com 1 ou 2 selos, mas temos alguns casos especiais de documentos de herança que eram lacrados por 7 diferentes selos, representando 7 testemunhas que garantiam a idoneidade do que se encontra dentro do livro. Foi talvez inspirado nesse modelo que João também viu um livro com 7 selos, podendo significar o livro do juízo de Deus, o livro da herança que Deus dará a seus filhos, ou ainda o término de todas as coisas. No contexto histórico, apenas alguém autorizado por um juiz
ou o destinatário do documento poderiam legalmente quebrar o selo e abrir-lhe o conteúdo. Pegando, portanto, carona nesse procedimento, o Apocalipse mostra uma cena de angústia do profeta João. A razão é dada no próprio texto. É que ninguém havia sido achado digno de abrir os selos e revelar o conteúdo do livro celestial. Nem João, nem os anjos, nem as criaturas do céu que estavam diante do trono de Deus. Aí o Cordeiro, também identificado como o leão da tribo de Judá, apresenta-se triunfalmente para abrir os lacres e revelar o destino da humanidade. Deixe-me falar um pouco sobre esse Cordeiro. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 36, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, no Antigo Testamento, é dito que um cordeiro deveria ser sempre sacrificado no templo por causa dos pecados do povo. O cordeiro morto era a certeza de que o perdão fora dado ao indivíduo e ao povo. Ora, esse cordeiro era nada mais nada menos que um símbolo claro da vinda do Messias, o Messias que deveria morrer inocentemente pela humanidade. Agora, em termos de revelações do Apocalipse, se do lado do bem o Cordeiro é o principal personagem de Deus, do lado do mal, o dragão e a besta é que assumem essa prerrogativa. O Cordeiro, como eu disse, é símbolo de Cristo e o dragão, obviamente, o símbolo do diabo. Ambos estão enfrentando-se num grande conflito do bem contra o mal, uma luta sem tréguas que envolve cada ser humano que habita esse planeta. Como inimigo de Cristo, o diabo também cobiça a sua posição celestial. E é curioso notar uma característica básica que ele tem. É que todo invejoso praticamente odeia aquela pessoa de quem tem inveja e, ao mesmo tempo, tenta imitá-lo em todos os aspectos, menos no caráter. Veja se não é assim mesmo entre nós seres humanos. Alguém que tem inveja do outro faz de tudo para destruí-lo e, ao mesmo tempo, imita a sua roupa, o seu cabelo, o seu jeito de vestir. Ele parece querer tomar o lugar do outro, mas como é inferior, a sua imitação sempre sai um tanto desqualificada em relação ao original. Parece uma caricatura. Pois é isto que o Apocalipse nos mostra. Veja, esse cordeiro é mostrado a João como tendo uma ferida de morte no pescoço, mas ele estava estranhamente vivo, é claro, pois representava a Cristo ressuscitado. Mais à frente, a besta do Apocalipse também é apresentada como um animal golpeado de morte, mas cuja ferida mortal fora curada. Note, não se trata de ressurreição e sim de cura. Ele aparenta ter revivido, mas é uma imitação grotesca da pessoa de Jesus. Mais à frente, no capítulo 7 do Apocalipse, um grupo recebe na testa o selo especial de Cristo, enquanto a besta, para não ficar para trás, força aos homens a sua marca, também na testa e na mão direita. Finalmente, o cordeiro é visto no trono de Deus Pai, e a besta recebe do dragão o seu trono, poder e autoridade. Esses são alguns exemplos, e os cavaleiros que surgem na visão dos 7 selos demonstram as facetas deste conflito universal, mais uma vez dizemos, entre as forças do bem e do mal. Voltando à visão dos 7 selos, ou 7 lacres, lembramos que a cada lacre quebrado, um evento paralelo à história da igreja começa a acontecer. É aí que surgem os diferentes cavaleiros que mencionamos, cada um com seu cavalo e função especial. O primeiro era branco, tinha um arco e saiu vencendo para vencer. O segundo era vermelho e tinha uma espada desembainhada pronta para matar. O terceiro era preto e tinha uma balança numa das mãos. E finalmente o quarto era chamado Morte e tinha a cor esverdeada, demonstrando um estado terminal. Cada um desses cavaleiros equivale a um selo. Temos, portanto, 4 selos abertos por Cristo. Juntos, eles resumem os primeiros séculos da mensagem cristã, desde a pregação inicial do Evangelho até a degradação total das verdades bíblicas que já mencionamos anteriormente. Então agora chegou o momento de você, com muita calma e espírito de reflexão, abrir a sua Bíblia e estudar mais esta importante lição do livro do Apocalipse.
Lembrando-se, é claro, que acima de qualquer disciplina, esse conhecimento tem a ver com o destino final da humanidade, o destino de cada um de nós, o meu destino e o seu. Vamos orar a Deus? Amado Senhor, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Mais uma vez desejamos que a Tua verdade fale ao nosso coração. Mais uma vez, Senhor, queremos estar diante de Ti para ouvir a Tua voz. Fala agora, Senhor, a nossa mente. Mostra-nos a verdade, mostra-nos o Teu caminho, pois pedimos com muita sinceridade, em nome de Jesus. Amém. Portanto, que neste momento, a graça de Deus visite você onde quer que você esteja e o ilumine para compreender as verdades da Bíblia Sagrada. E a gente se vê de novo no próximo estudo, tá bem? Até lá. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva.